A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra, no seu coração, no nome de Jesus, aonde a gente falávamos um pouco ali sobre isso, no ministério, onde a gente pregamos sobre isso. Eu continuei refletindo e queria dividir aqui um pouco com vocês o que o Espírito Santo me revelou. Mateus 16:24, olha o que diz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, ser meu seguidor, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus não falou isso aqui para aqueles que querem viver de qualquer jeito. Não. Jesus não falou isso aqui para aqueles que não seguem a Ele. Ele falou isso aqui para aqueles que queriam Ele seguir. Porque seguir Jesus não é o que muitos pregam. Seguir Jesus não é viver placa de igreja. Seguir Jesus não é viver na religião. Seguir Jesus não é viver na doutrina dos homens. Seguir Jesus não é viver o que os homens querem, ou o que nós mesmos queremos. Seguir Jesus é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós achamos, do que nós imaginamos. É muito mais daquilo que a gente pensa que é. Para seguir Jesus não é fácil, como muitos têm pregado, como muitos têm ensinado. Vivemos uma época que as igrejas, eu me refiro a igrejas evangélicas, eu diria aí 80% ou 90% delas, prega muita riqueza. Elas pregam muito a prosperidade, elas pregam muito teoria e pouca prática. Esta é a grande verdade. Quando Jesus ensinou o contrário, para seguir Ele, para seguir Jesus, tem que carregar a sua cruz. Observe que ele está falando que dois tipos de pessoa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Ele está falando de uma pessoa física e ele também está falando de uma pessoa espiritual. A pessoa física está relacionada a esse mundo terreno. A pessoa espiritual está relacionada à pessoa de Cristo. Duas pessoas em uma. A pessoa física e a pessoa espiritual. E por que ele falou que devemos tomar a cruz para seguir Ele? Negar a nós mesmos. Quando ele falou negar a nós mesmos, ele estava falando o seguinte, que essa pessoa física relacionada à pessoa terrena, essa pessoa física que somos nós devemos deixar de viver para esta pessoa física. E quando a gente deixa de viver para essa pessoa física, espiritualmente a gente passa a viver a pessoa de Cristo que habita dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo. Isso é tomar a cruz e seguir Ele. Isso é tomar a cruz e deixar o mundo. Não é o que muitos têm ensinado, teoria, coisas de homem, costume de homem, religião de homem, tradição de homem, não. Seguir Jesus não é viver pecando. Seguir Jesus não é você passar a vida inteira amigado e os pregadores saberem e não alertar, não ensinar. Não é as ovelhas culpadas dos pregadores, que estão interessados no dinheiro delas e não naquela alma. Seguir Jesus não é a gente viver mentindo. Não é a gente seguir a placa da igreja, não seguir Jesus. Ei, presta atenção, você que é religioso, você que vive na doutrina de homem, acha que está seguindo Jesus, na verdade não está. Você pode estar seguindo qualquer outra coisa, menos Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas dizem que estão seguindo Jesus, só que a gente percebe que temos que estar seguindo mentirosos, enganadores, bajuladores, idólatras, blasfemadores. A quem você está seguindo? Para seguir Jesus, tem que negar a si mesmo, negar a sua vontade. Para seguir Jesus, tem que carregar a cruz. De que maneira você tem carregado a sua cruz? De que maneira você tem seguido Jesus? Porque para seguir Jesus, nós temos que abrir mão do ódio para viver a pessoa de Cristo. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão da mentira para viver a pessoa de Cristo. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão da idolatria para viver a pessoa de Cristo. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão do engano para viver a pessoa de Cristo. Nós temos que abrir mão do pecado para viver a pessoa de Cristo. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão da placa da igreja para viver a pessoa de Cristo. Para seguir Jesus, nós temos que abrir mão do nosso próprio querer, nós temos que abrir mão da nossa própria vontade para viver a pessoa de Cristo.
Qual tipo de pessoa você tem vivido? A sua pessoa física relacionada à pessoa terrena, essa que nos leva ao pecado, porque a pessoa terrena, eu estou me referindo à pessoa física, ela nos leva a viver no pecado, ela nos leva a nos enganar, porque a pessoa terrena, essa natureza terrena tem tendência para o mal, para o pecado, para o engano, para as coisas mundanas. Essa pessoa terrena, ela tem a tendência de nos levar, se a gente não vigiar, para o inferno. Mas a pessoa espiritual, ela pode nos levar para o céu. E nós temos que saber qual das duas a gente alimenta. Se a pessoa física ou se a pessoa espiritual. Quando ele falou, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que abrir mão da pessoa física. Eu não posso viver para a pessoa física. Eu não posso alimentar a pessoa física. Eu tenho que alimentar a pessoa espiritual. A pessoa de Cristo que habita dentro de mim. Mas para eu alimentar a pessoa de Cristo, eu tenho que abrir mão da vontade da pessoa física, do querer da pessoa física, do ódio da pessoa física, da malícia da pessoa física, da mentira da pessoa física, do engano da pessoa física, do pecado da pessoa física, que é a minha pessoa, para carregar a cruz. Eu tenho que abrir mão de tudo isso. Eu tenho que escolher e me decidir. A pessoa física, quando vai vir para Cristo, ela também tem que abrir mão da placa da igreja, da religião, da doutrina, dos costumes do homem. Qual das duas pessoas você tem alimentado? A pessoa física ou a pessoa espiritual? Qual dessas duas pessoas você está alimentando? Só para concluir, ele disse no 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, eu tenho que abrir mão da pessoa física. Eu tenho que, essa pessoa física, eu viver como se essa pessoa física na verdade não existisse, que ela é terrena, ela volta para a terra. Eu não posso alimentar ela. Se eu não posso alimentar ela, as coisas que é relacionadas ao mundo não podem fazer parte desta pessoa, porque eu não vivo para a pessoa física, eu vivo para a pessoa espiritual, que é a pessoa de Cristo que habita dentro de mim. Então eu tenho que saber qual das duas eu alimento. Eu tenho que perder essa pessoa física, não viver para a pessoa física, mas para a pessoa espiritual, porque se eu deixar essa pessoa física, fisicamente falando, morrer, a pessoa espiritual de Cristo vai viver dentro de mim. Eu tenho que saber qual que eu estou alimentando das duas, a pessoa física ou a pessoa espiritual. Qual das duas você está alimentando? 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reinado. Ou seja, aqueles que de maneira nenhuma passarão pela morte, é o que está escrito lá em Romanos 8, né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ou seja, para aqueles que não vai mais para si, mas aqueles que Cristo vive neles. Para quem você tem vivido? Para a placa da igreja? Para o teu pastor, para o teu bispo, para o papa, para o apóstolo, para o padre? Para quem você tem vivido? Para o engano, para o ódio, para a malícia, para a idolatria, para o pecado? Porque a pessoa, quando ela vive para Cristo, ela abre mão da própria pessoa física. Quando ela vive para Cristo, Cristo vive nela. Ela não vive mais relacionada às coisas do mundo. As coisas do mundo, eu me refiro ao ódio, o pecado, a malícia, o engano, a mentira, a idolatria, a placa de igreja, a doutrina, a religião. Tudo isso que eu falei aqui é a pessoa física. Será que você não está vivendo a pegada nenhuma dessas coisas? É necessário abrir mão da pessoa física para viver a pessoa de Cristo. Nós temos que escolher ou alimenta um ou alimenta outro. Porque ele vai voltar. E quando ele voltar, vamos ser julgados conforme as nossas obras. Qual das duas você está alimentando? Qual tem sido a obra da tua pessoa física? E qual tem sido a obra da pessoa de Cristo na tua vida? Eu queria que você pensasse nisso. Deus te abençoe. Fique na paz. Forte abraço em nome de Jesus.